Jesus, pedimos a Deus revelação, sabedoria, entendimento, discernimento da Tua Palavra, o Espírito que nos instrui, que nos amadurece, que nos faz perceber o não dito, o Espírito por trás da letra. Ó Deus, pedimos a Deus que o Senhor remova o véu. O véu, ó Deus, da religiosidade, remova o véu, ó Deus, da condenação, da acusação. Remova, ó Deus, o véu da glória desvanecente. Mas leva-nos, ó Deus, à realidade da nova aliança. Uma glória que cresce, uma revelação que é ampliada, ela não reduz. Pedimos que Teu Espírito faça isso em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, então chegamos no livro de Marcos. Evangelho segundo Marcos. Pois bem, eu sei que às vezes a gente acostuma tanto, né, falando sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, que parece que todos eles eram discípulos, né? Mas a verdade é que Mateus era discípulo, João era discípulo, mas Lucas e Marcos, ou Marcos e Lucas, não eram discípulos. Marcos é um colega de Paulo e Pedro também, né? E aí, Marcos, ele ouve relatos de Pedro, testemunho, porque Pedro andava com Jesus, então era uma testemunha ocular, né? Então ele depois redige, escreve esse resumo, né? Pedro, o livro de Marcos é o menor, é um resumo, né, em comparação ao livro de Mateus, em comparação até mesmo à descrição mais apurada de Lucas. O livro de Marcos, então, é mais sintético, né? E aí, Pedro, então, relatava para Marcos alguns acontecimentos, testemunhos, né? O que ele viu. E aí, Marcos, então, sendo um colega de Paulo e Pedro, redige isso e, então, configura o livro, o Evangelho segundo Marcos. Se em Mateus Jesus era apresentado como rei, Mateus, o Evangelho do Reino, em Marcos, Jesus é apresentado como servo, né? Então ele é o face de leão, e aqui em Marcos é a face de boi, o servo. Jesus aqui em Marcos nós veremos muitos milagres da vida de Jesus. Você vai perceber que, diferente de Mateus, não inicia falando de genealogia, porque o foco aqui é apresentar Jesus como um servo e não propriamente como rei, como foi em Mateus, ok? Então, Marcos, ele organiza o livro basicamente em 3 atos, ok? O livro de Marcos aqui é organizado basicamente em 3 atos. Primeiro, Jesus na Galileia, do capítulo 1 ao 8, ele vai descrever Jesus na Galileia. Nos últimos capítulos de Marcos, a gente vai ver que Jesus, então, está em Jerusalém. E na metade do livro, é essa transição, Jesus saindo da Galileia e em direção a Jerusalém, ok? Esses três atos aqui de Jesus, e aí, então, os diversos milagres na Galileia, na transição da Galileia para Jerusalém, e aí, os últimos capítulos aí, a chegada de Jesus os últimos dias de Jesus na Terra, né, a chegada de Jesus em Jerusalém. E Marcos vai se concentrar, então, nas ações do Messias, do Jesus, servindo, realizando milagres, curas, durante o seu ministério aqui na Terra, ok? Então, no primeiro ato aqui, quem é esse Jesus? Essa é a grande resposta, ou existe essa dúvida, e Marcos, então, está respondendo quem é esse Jesus? Quem é esse enviado? Quem é esse que aparece na Galileia agora, realizando muitas curas e milagres? Ok? Então, Marcos, Evangelho segundo Marcos, colega de Paulo, colega de Pedro, pega relatos de Pedro aí e descreve, então, Jesus como um servo, ok? Por isso que começamos, então, Marcos capítulo 1. Este é o princípio das boas novas, olha, esse é o início das boas novas,
a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu. Então, Marcos começa mencionando a Isaías, né? E Malaquias também, né? Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparar o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Esse mensageiro, Marcos diz aqui, esse mensageiro era João Batista. Olha Marcos descrevendo. Okay? Primeiro, a profecia dizia que viria um mensageiro. Quem era o mensageiro? Era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, eles os batizavam no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu. Alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre os animais selvagens e anjos o serviam. Depois que João foi preso, você percebe aqui que as descrições aqui, elas não são muito recheadas, elas não são muito desenvolvidas, porque você pode perceber, né, que lá em Mateus, quando fala aqui de Jesus indo para o deserto, tem todo o diálogo com Jesus com Satanás. Lembra-se disso? Mas Marcos não apresenta isso. Ele só diz o seguinte: olha, ele foi conduzido ao deserto, foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre os animais selvagens e os anjos o serviram. Acabou. Né? Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamado, ou seja, é chegado o reino dos céus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto andava às margens do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu Tiago e João, filho de Zebedeu, preparando as redes no barco. Imediatamente, Jesus os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, o pai deles, com seus empregados no barco. Então eles entraram em Cafarnaum. Olha agora começam os feitos de Jesus. Agora Marcos começa a apresentar os milagres, curas, Jesus servindo as pessoas. Então eles entraram em Cafarnaum. Assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, havia na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual gritou: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o repreendeu, dizendo: cale-se e saia dele. Então o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e, gritando, saiu dele. Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos dão ordem e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia.
Assim que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão, ou seja, a sogra de Pedro, estava de cama e com febre. A sogra de Simão Pedro estava de cama e com febre. E logo informaram Jesus a respeito dela. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servir-os. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, trouxeram Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos doentes com vários tipos de enfermidades. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que falassem, porque sabiam quem ele era. Olha só, ele não permitia que os demônios falassem, porque os demônios sabiam que ele era um enviado de Deus, né? Tanto é que o demônio aqui em cima, né? O demônio diz assim, né? Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. 24, ou na versão ARA, sei quem tu és, é isso aí, o Santo de Deus, ok? E aí, logo depois, ali Jesus já cura a sogra de Pedro. E aí alguns dizem que está aí a descrição, o motivo pelo qual Pedro negou Jesus depois, né? Que curou a sogra dele. Brincadeira. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto. E ali orava. Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, a fim de que eu pregue lá também. Afinal, foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a região da Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se queres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue pela sua purificação a oferta que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus já não podia entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Mesmo assim, vinha a ele gente de todas as partes. Poucos dias depois, capítulo 2, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar de que ele estava em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta. E Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do telhado baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Interessante, né? Porque Jesus agora olha a fé dos amigos. Jesus responde a um ato de fé dos amigos. E aí, obviamente, Jesus aqui fala: olha, filho, teus pecados estão perdoados. Mas o cara precisava de cura. O cara é paralítico, precisa andar. E aí agora os religiosos começam a se surpreender, porque chama blasfêmia, né? Como que alguém está perdoando pecados? O Jesus começa a revelar o caráter, a sua natureza, a sua origem. Aí Jesus disse assim: filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico que seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, pegue a sua cama e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca
e vá para sua casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Jesus saiu outra vez para a beira do rio, do lago. Toda a multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Ao sair dali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava reclinado à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores comiam com ele e os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem fazê-lo enquanto o noivo está com eles. No entanto, virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naquele dia, então, jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá os odres. E tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Jesus falando a respeito da estrutura religiosa, né? Olha, não tem como pôr vinho novo em odre velho. Então, a graça, né? A velha aliança, ele disse: a graça é um novo tempo, vinho novo em odres novos. Você percebe, né, que Deus não deu conta de transformar o povo para entrar na Terra Prometida. Isso é fato. Parece que é uma questão assim, também, né, às vezes geracional, primeiramente em relação ao coração, né? Mas o povo do Egito, né, viram todos os milagres de Jesus, viram todos os milagres de Jesus acontecer, os milagres de Deus, né? Perdão, os milagres que Deus fez, livrando eles lá da mão de Faraó, Deus enviando provisão, mas não tiveram fé, a murmuração o tempo inteiro, eles não puderam entrar na Terra Prometida. Então existem coisas que, pela estrutura religiosa, pela mente embotada, tem alguns que não vão experimentar níveis de promessa, de realização, de Terra Prometida. Mas que o Espírito Santo encontre aí no meio, no seu coração, um coração aberto, uma mente disposta a ser transformada, um coração disposto a ter uma mente transformada, que a gente possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. O fato é que Deus teve que fazer o povo todo do deserto perecer. E aí, para entrar na Terra Prometida, ele entrou com que eram jovens, né, 20 anos para baixo. Depois de 40 anos, essa galera tinha 60 anos, né? Alguns 60 anos, outros menos, obviamente. O fato é que não se põe vinho novo em odre velho. Então, se nós quisermos desfrutar da graça de Deus, das promessas de Deus, a gente precisa permitir ser transformado. Não tem como. Se o Evangelho não transformar a nossa maneira de pensar, a gente não vai desfrutar da bênção de Deus, as promessas de Deus. Ou seja, para o povo de Israel, Deus tinha uma promessa, a terra prometida. Olha, tem uma terra que mana leite e mel, tem um lugar. Muitas vezes a gente tem a promessa, mas não se permite ser transformado. A gente quer ir para a promessa, a gente quer ir para a terra prometida, da mesma maneira, com a mesma
maneira de pensar, com a velha maneira de pensar, com os velhos hábitos, não permitindo que o Senhor transforme o nosso coração. E não tem, Jesus está dizendo, olha, não tem como pôr vinho novo em odres velhos. Então, se nós quisermos o vinho novo, nós precisamos nos tornar odres novos. Amém? Nosso coração. Isso fala a respeito do coração sem véu, né? Véu removido, né? E é isso que Jesus... Um minutinho só. Um minuto só. Marcos 2, 23. Aconteceu que certo sábado Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: veja bem, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam em necessidade com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, o que era permitido apenas aos sacerdotes, e os deu também aos seus companheiros. E acrescentou: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus entrou novamente na sinagoga e ali havia um homem com uma das mãos atrofiadas. Eles observavam Jesus de perto para ver se curaria o homem no sábado, procurando outro motivo para acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, permaneceram em silêncio. Olhando com raiva para os que estavam à sua volta, e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e a mão foi restaurada. Naquele momento, os fariseus saíram com os herodianos e começaram a conspirar para matar Jesus. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galileia e da Judeia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado muitas pessoas, de modo que os que sofriam com doenças se lançavam sobre ele para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus! Contudo, ele os advertia severamente de que não o fizessem conhecido. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar e exercessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, os quais deu o nome 3:17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então Jesus entrou em uma casa
E a multidão reuniu-se novamente, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e passou a ensiná-los por meio de parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Em verdade lhes digo que serão perdoados todos os pecados dos homens e as blasfêmias que venham a proferir. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus disse isso porque afirmavam: ele está possuído por um espírito imundo. Ou seja, os religiosos estavam dizendo que Jesus estava fazendo isso por Beelzebu. Estava curando por Beelzebu, pelo espírito de Beelzebu. Ou seja, não reconheciam, atribuíam os milagres, não reconheciam que Jesus era Deus, né? Jesus era o Cristo, era o enviado de Deus. Portanto, eles não reconheciam o Espírito que estava sobre Jesus. E esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não reconhecer, não se submeter a não crer em Cristo Jesus, né? Esse pecado não tem perdão, não crer que Cristo Jesus é o enviado de Deus, né? Por isso que Jesus está dizendo que para esse pecado, pecado contra o Espírito Santo, não tem perdão, né? Então, aquele que não reconhece Jesus, a salvação só veio por meio de Cristo Jesus. Portanto, não tem perdão. A pessoa está condenada, ok? 3:31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando lá de fora, mandaram chamá-lo. Olha agora. Havia uma multidão sentada ao seu redor e lhe disseram: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou Jesus. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É duro isso, né? Jesus aqui, eu imagino que esses laços familiares de Jesus, né? Muitas vezes a gente acha que Jesus está pensando menos da mãe, mas na verdade ele tá pensando mais daqueles que fazem a vontade do Pai. Ele está pensando, ele está valorizando a família de Deus, não está desprezando a família natural, ele está valorizando a família de Deus. E isso, para mim, aqui é muito claro, né? A posição dos nossos parentes, da nossa vida, da nossa história, e a posição da nossa família. O fato é que nós viveremos em família, corpo de Cristo, família de Deus, propósito eterno, para sempre, né? E o mesmo talvez não seja verdade em relação aos nossos parentes, a não ser que eles sejam cristãos, né? E tanto é que Jesus fala: olha, se quem não negar pai e mãe por minha causa não é digno de mim. Então, muitas vezes existe essa supervalorização dos vínculos naturais e não há um reconhecimento dos vínculos espirituais. Família é tudo aquilo que nasce do Espírito. Família é tudo aquilo que tem uma vocação espiritual. Nasceu a partir de vínculos que não têm obrigação, mas tem responsabilidade, doação, voluntariedade. Aí Jesus está dizendo: olha, quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Capítulo 4, novamente Jesus começou a ensinar às margens do rio. Ao seu redor, reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. O barco estava no lago, enquanto todo o povo ficava na praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: escutem atentamente, o semeador saiu a semear. Aconteceu que, quando ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol,
a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e cresceram e a sufocaram, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, germinando e crescendo, de modo que produziu 30, 60 e 100 vezes mais. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhes fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, para que, apesar de verem, não vejam, e apesar de ouvirem, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Assim que a ouvem, logo vem Satanás e retira a palavra nelas semeada. Outras são como a semente que caiu em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmas, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outras são como aquelas que foram semeadas entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Aos que foram semeados em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a aceitam, e que produzem uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Ele também lhes disse: ninguém traz uma lâmpada para ser colocada debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama, né? Acaso não coloque em um lugar apropriado? Portanto, não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. A medida com que medirem será usada como medida para vocês, e mais ainda será acrescentado a vocês. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer esteja dormindo, quer acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro nasce a planta, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: a que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Este se assemelha a um grão de mostarda, que é a menor semente que se semeia sobre a terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem fazer ninhos à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam entender. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que ele começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5. Atravessaram um lago e foram para a região dos Gesarenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficiente forte
suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Disse isso porque Jesus lhe havia dito: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é seu nome? O meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Ora, uma grande manada de porcos pastava em uma colina próxima. Os espíritos imundos imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, que continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que havia sido possuído pela legião de demônios sentado, vestido em imperfeito juízo. Uau! Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que havia sido possuído pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido com o endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, antes ordenou-lhe: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Sabe o que eu acho interessante? Olha só. Jesus diz para alguns discípulos que era para renunciar pai, mãe, casa, família, filhos. E se não fizessem isso, não era digno dele. Sabe, para nós, as renúncias, o preço que cada um de nós vai pagar para seguir Jesus, ele vai se dar de maneiras diferentes. Se percebe que para o endemoniado, sabe qual era a missão dele? Era ser uma testemunha e redimir a família dele. Por quê? Porque os espíritos que estavam sobre ele, imagina a bagunça que ele já havia feito na vida da família toda. Portanto, agora o lugar, a sua missão, era alguém que possuía uma legião de demônios. Imagina o tanto que aquela família havia sofrido. Imagina o tanto que aquela família havia sido perturbada por conta do mau testemunho, das ações desse endemoniado. E agora ele quer seguir Jesus, endemoniado, né, que agora está liberto, diz o seguinte: eu quero te seguir. Jesus diz: não vai não. Tu vai voltar para tua casa, para tua família. Então, às vezes, tem gente querendo ganhar o mundo. Mas, na verdade, o testemunho agora precisa ser liberado dentro da sua casa para que todos vejam a obra que Deus fez na sua vida. Porque talvez foi nesse lugar que a pessoa, quando não estava na luz, quando ela não estava em Cristo, fez as maiores bagunças, né? Ressentimentos, danos, né? E agora Jesus disse: olha, vai agora pregar para os da tua família, né? Então, para nós, existem aqueles que não querem ser testemunha para seus familiares, que parece que essa é a sua missão. E tem aqueles que não querem abandonar pai e mãe, que parece que Jesus diz: não, tem que abandonar. Então, alguns é para dentro e alguns é para fora. É isso que Jesus estava dizendo aqui. Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes tudo o que o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. Quando Jesus voltou de barco para outra margem, e algo importante também falar aqui, porque a sequência agora vai ser o milagre da mulher hemorrágica, né? Então, assim, vai ser a cura dela.
O homem imundo não podia conviver com pessoas. O paralítico também não tinha muito acesso às relações. O paralítico, o próprio cego, que era tido como impuro, né? Agora o endemoniado, e agora aparece o leproso, né, também, e agora aparece outra personagem aqui. Jesus vai curar uma mulher hemorrágica. Então, todos os pecados que Jesus curava, eles prioritariamente devolviam a pessoa a possibilidade dava à pessoa a possibilidade de ela relacionar novamente. E esse é o principal característica de Cristo na nossa vida. Ele nos fez novamente convergir e viver em família. Prioritariamente, Jesus cura a nossa vida, nos liberta, para nos colocar novamente na mesa da comunhão. Lugar do relacionamento que foi perdido pelo pecado de Adão lá no Éden. Pelo pecado de Adão, pela consciência do pecado. Todos nós agora somos limitados nas nossas relações com Ele. Mas Jesus agora começa a curar pessoas, para inseri-los novamente em uma vida compartilhada. Esse é o principal aspecto objetivo, né, do milagre de Jesus. Embora sim, né, trazer consolo para a pessoa, mas prioritariamente colocar ela diante de uma mesa da comunhão, da relação, porque esse é o desejo de Deus. Quando Jesus voltou, 21, de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: ô Jesus, tu vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda te pergunta quem tocou em ti. Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Interessante, né? Mais um momento aqui que Jesus não leva todo mundo. Jesus não leva todo mundo para a casa de Jairo. Olha só, então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Pedro, Tiago e João agora vão com Jesus na casa de Jairo. Sabe por quê? Já falamos sobre isso. Existem muitas coisas que é necessário um ambiente de fé. Que nem todo mundo tem fé, tem o mesmo nível de fé para crer. Então tem coisas, né? E aqui, se a gente olha grosso modo, uma visão carnal, alguém pode dizer assim: olha a panelinha de Jesus, né? Ah, que negócio é esse? Porque Jesus marcou uma reunião e não me chamou. Porque talvez não tenha nível suficiente de fé para isso. Talvez a maturidade, talvez a nossa maturidade não alcance esse nível de fé, né? Jesus agora cria um ambiente favorável, de uma concordância em fé, e aí leva Pedro, Tiago e João. Quando chegar na casa do líder da sinagoga,
Jesus viu um alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tá vendo? Jesus ordenou que todos aqueles ali saíssem do ambiente. Jesus poderia somente dar ordem e a menina levantar, né? A filha ser curada. Mas tinha um monte de gente zombando. Jesus manda sair. Então, Jesus estava definindo o ambiente. É muito importante você definir o ambiente espiritual. Definir o ambiente espiritual da sua vida. Isso diz respeito com quem que você anda. E dependendo de quem que você anda, isso vai definir o nível de vida que você vai ter e o nível de milagre que você vai receber. Isso aqui é Jesus. Jesus removendo. Existem espíritos que a gente precisa remover. O pastor está dizendo para ficar contra as pessoas, não, para remover o espírito. E se a pessoa está amalgamada com aquele espírito, talvez você precise se afastar. Não tem como. Cada um carrega um espírito. Existem coisas que a gente está ouvindo o tempo inteiro que está batendo a fé. A gente nunca vai receber aqui, porque se a gente andar com outro tipo de gente, a gente rapidamente iria receber. Todos começaram a rir dele, ele, porém, ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Por isso, os deixou admirados. Ele lhes deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem à menina alguma coisa para comer. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, capítulo 6, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam ficaram admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E este poder para realizar milagres? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E eles encontraram motivo de tropeço nele. Tá vendo? O problema da familiaridade, né? Olha o que Jesus disse agora. Só na sua própria terra, entre os seus parentes e na própria casa, um profeta não tem honra. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, irmãos, nenhum milagre. Por quê? Exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. E ficou admirado por causa da incredulidade deles. É fato, né? Por isso que Paulo vai dizer, olha, a ninguém conheceis segundo a carne. Sabe, tem coisas que só vai acontecer no seu casamento se você reconhecer a autoridade que tem sobre o seu esposo, sobre você, sobre a sua esposa, você, filho, sobre seus pais, né? Tem coisas que a gente só vai receber se a gente não tornar aquilo familiar. E isso é uma tentação muito grande, né? Nós valorizarmos sempre os de fora e não perceber a unção dos de dentro, né? Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Então, chamou os 12 para junto de si. Jesus enviou de 2 em 2 e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos. Essas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro no cinto, calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem em uma casa, fiquem ali até partirem. Se em algum lugar não os receberem nem os ouvirem, saiam de lá e sacudam a poeira dos pés como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dentre os mortos, por isso atuou nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. Ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Quando, porém, Herodes ouviu essas coisas, disse: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dentre os mortos. Pois Herodes mesmo tinha ordenado que prendesse João. Ele o amarrou e o colocou na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual se casara.
Porque João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Quando o ouvia, ficava confuso. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente surgiu uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e aos principais da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu a darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento dos convidados, não quis rejeitá-la. Então, o rei imediatamente enviou um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João Batista. O homem foi e decapitou João na prisão e trouxe a cabeça dele em um prato. Ele a entregou à jovem, e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram em um túmulo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então foram de barco, em particular, a um lugar deserto. Mas muitos os reconheceram e os viram partir, de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas. Só um pouquinho. Quando Jesus saiu do barco, 34, né? Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês mesmos algo para comer. Os discípulos disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Ele perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse toda a multidão se sentar em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo.
Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do lago, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o lago, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Jesus, porém, imediatamente lhes disse, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento cessou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, e o coração deles estava endurecido. Interessante, né? Interessante. Porque aqui agora, Jesus acabara de fazer a multiplicação de pães e peixes, certo? Isso aqui, e olha a dúvida deles. Disseram, Jesus, não tem como. Nós vamos gastar tanto dinheiro para comprar pão e peixe para todo. Vamos comprar alguma coisa para comer para essa gente toda aqui? E aquilo fica na mente deles, eles saem aí após a multiplicação de pães e peixes, Jesus multiplica e dá de comer para todo mundo. E isso eles ficam encucados com isso. Eles não conseguiram compreender. Aí, após isso, vem uma grande tempestade, Jesus, no meio da tempestade, acalma a tempestade, acha eles, né? E Jesus diz, olha, tenho coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco junto deles e o vento cessou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Interessante, né? Porque anterior a essa tribulação aqui, Jesus menciona algo a respeito de dinheiro. E quem não entra na equação da fé para a provisão não vai receber um tanto de outros milagres. O milagre, quando a gente precisa sair do governo de Mamon, se nós não reconhecermos o governo de Cristo, ficarmos o coração endurecido, tem véu, pessoa que está debaixo do governo de Mamon, que tudo é uma equação, as coisas não é uma revelação do Espírito, não é um entendimento do sobrenatural, não é uma submissão ao favor de Deus, se a pessoa fica encucada, né? Essa questão financeira, debaixo do governo de Mamon, sempre pensando em dinheiro, pensando na forma de resolver a sua vida e não depender, não se lançar sobre Jesus na fé. Jesus parte o pão, dá graças e parte o pão e multiplica esse pão. Os caras ficam inculcados com aquilo. Como que faz? É mais ou menos o que é hoje. Como que eu vou fazer isso sem dinheiro? E por conta disso, tem um monte de outra coisa de milagre que não acontece. Porque não havia o coração endurecido por causa de dinheiro. É isso que está dizendo aqui. Tenho coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco junto deles e o vento cessou. Eles ficaram perplexos, atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genezaré e ancoraram ali. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, povoado, cidade, campos, levava os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que, ao menos, pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Os fariseus e alguns mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comendo pão com as mãos impuras.
isto é, sem lavar. Isso porque os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar cerimonialmente as mãos, apegando-se assim à tradição dos anciãos. Quando chegaram da rua, não comem sem antes se lavar. E apegam-se a muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de cobre. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos anciãos, mas comem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Ele continuou. Está vendo mais uma vez aqui Jesus denotando, né, esse véu, né, Jesus denunciando esse véu, né, da religiosidade que fica o tempo inteiro culpando, denunciando, verificando, averiguando, buscando pecado na vida dos outros, mas não enxerga a necessidade de resolver o seu coração, né? Então, nada mais religioso que alguém que fica o tempo inteiro achando que tudo quanto é palavra é para o outro, que toda está sempre na perspectiva da vida do outro, né? O que o outro precisa, crescer, mas não enxerga que é ele, né? Então, que o Espírito Santo, né, tem removido, Cristo vai removendo esse véu da nossa vida para nós enxergamos a nós, enxergamos nossas necessidades, enxergamos o quanto que nós precisamos avançar na revelação de quem Cristo é. E aí Jesus começa a dizer para eles: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Ele continuou: vocês sabem muito bem rejeitar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. Pois Moisés disse: honre o seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de Deus é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de fazer qualquer coisa para o seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam. Não há nada fora do homem que nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Então, eles estão preocupados tanto com essa tradição, com esse exterior, com essa condição externa, né? E Jesus dizendo: isso aqui contamina. O que contamina não é o externo, o que contamina é o que está no coração. O que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai. A boca fala que está cheio o coração. Depois, é por isso, né, que, olha só, olha como isso é pedagógico. Vamos lá, aplicamos para a nossa vida. O que a gente está sempre procurando? O que a pessoa fez? Olha só o pecado da pessoa. Tá, pastor, então isso aí, o errado, então nós vamos aprovar. Não vamos aprovar. Mas existe uma métrica entre nós. A gente não fica caçando pecado na vida de ninguém, não. Não tem nada mais religioso que isso. Tem gente que fica supondo coisa o tempo inteiro na vida dos outros. Tem no seu lugar. Tu viu fulano, tu viu ciclano, nossa, que absurdo. Parece que não sei o que está acontecendo. Acho que está acontecendo alguma coisa. E tal. Só um pouquinho. Tem alguma dúvida, vai lá e fala com a pessoa. Ora pela pessoa. Declara sobre a vida da pessoa. Nós não vivemos comentando coisa da vida de um para a vida de outro. A não ser a pessoa que tem responsabilidade, né? O pai comentando sobre os filhos porque tem responsabilidade e falando com o irmão. Bom, mas agora, se não tem nada a ver com a vida do outro, fica caçando problema, pecado, não tem nada mais religioso que isso, né? E aí a gente olha alguma coisa exterior e está lá condenando, achando um absurdo, tá? Jesus está dizendo: mas sabe o que contamina? O que sai do coração. É aquela máxima, né? Se você conversa com uma pessoa que está falando sobre o outro, a gente sabe muito mais dela do que sobre o outro. Quando uma pessoa está falando mal do outro, a gente sabe muito mais da pessoa do que do outro. A gente cerne o espírito. Jesus estava dizendo: olha, o que torna impuro não é o que entra, é o que sai.
Existem toda a forma religiosa de perceber coisas externas, exteriores. Né? Mas o coração de vocês está impuro e vocês não tem problema nenhum com isso. Ouçam-me todos e entendam, não há nada fora do homem que nele entrando não possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Depois de deixar a multidão e entrar na casa, os discípulos lhe pediram uma explicação da parábola. Vocês não a entenderam? Perguntou-lhe Jesus. Não percebe que o que entra no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou. O que sai do homem é o que contamina o homem. Pois do coração dos homens saem os maus pensamentos. Olha só, do coração saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja. Percebe? Tudo aqui, olha o que Jesus está denunciando aqui. Tudo que é interior. Jesus está denunciando tudo o que o comportamento exterior, ele é um fruto daquilo que nasceu no interior. Jesus está dizendo, é isso que contamina. Contamina é aquilo que está no coração. É o que sai do coração, os maus pensamentos, imoralidade, roubo, homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Todo um tanto de pecados aqui, um ou dois aqui que a gente dá nome para isso, né? Mas tem outros tantos que a gente nem dá nome. Todos esses males vêm de dentro e tornam um homem impuro. Então, mais uma vez, né? Jesus é esse que está removendo o véu. Né? Está dizendo, olha, não seja não viva uma vida religiosa, guiada, preocupada, fixada, focada na vida exteriorizada, nessa devoção litúrgica de vocês. Antes, olhe, perceba o que está no coração de vocês. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença. Assim que ouviu falar de Jesus, uma mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos pés dele. A mulher era grega, cirofenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até ficarem satisfeitos, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa dessa resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a filha deitada na cama e o demônio já havia saído dela. Ao seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e passando por Sidom, foi para o mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Decápolis era as 10 cidades, ali na região da Galileia, as 10 principais cidades na região da Galileia, ok? Então, Decápolis, Deca 10, né? 10 da polis, da cidade, 10 cidades. Então, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que era surdo e mal podia falar, e suplicaram que impusesse as mãos nele. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem. Em seguida, cuspiu e tocou-lhe na língua. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem isso a ninguém, contudo, quanto mais os proibia, mas eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele tem feito tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Vamos continuar um pouquinho? Capítulo 8. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse, tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer.
Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde nesse lugar deserto poderíamos encontrar pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Jesus perguntou. 7, responderam. Ele ordenou à multidão que se sentasse no chão. Depois de pegar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Jesus deu graças por eles e também disse aos discípulos que os distribuíssem. Todos comeram até ficarem satisfeitos. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Tendo-os despedidos, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse: porque essa geração pede um sinal milagroso. Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Então afastou-se deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos esqueceram-se de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Prestem atenção, advertiu Jesus. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Ao perceber a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem entendem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de quando eu parti 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Nem de quanto eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Então foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que o tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos. A sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista. É a glória de Deus. Ou a gente, ao contrário, vamos orar para Jesus curar então, né? Porque a gente está vendo que nem o cego aqui. Está me vendo só. Alguma coisa aconteceu. Ou tem muita glória em mim. Mas a promessa da nova aliança é que a glória não vai ser desvanecente, não. Mas pode ter certeza que eu não vou colocar véu também, não, tá? Aleluia. Vamos remover o véu aqui, peraí. Jesus que me ajuda. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Você acabou de ser curado, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você tá vendo? Amém. Quem o povo diz que eu sou? 28, eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros dizem que tu é Elias. Ainda outros, um dos profetas. E vocês, quem diz que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu de que não contassem a ninguém nada a respeito dele. Então, ele começou a ensiná-los. O filho do homem tem que sofrer muitas coisas, e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, pois você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim,
Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai, como os santos anjos. Amém? Amém? Até aqui. Amém? Hoje a gente para aqui no 9, então. Amanhã nós retomamos. Amém? Os milagres de Jesus, você está percebendo, né? Milagres. Porque Marcos descreve, então, Jesus como o servo. Né? O servo sofredor, o servo que cura, que liberta. Esse aspecto de Jesus que veio para servir. Amém? Esse é o caráter de Jesus, aquele que serve. Você vê o tempo inteiro Jesus servindo. E aí, agora, aqui no capítulo final do 8, ele diz, né? Ele fala, olha, quem quiser salvar a sua vida, vai perder, mas quem perder por minha causa, o que dará o homem em troca dessa salvação? Se não o testemunho, se não servir, anunciar o evangelho, e não se envergonhar. O que é envergonhar? Não fugir. Né? Não vou virar as costas, mas se colocar na posição de quem anuncia, de quem serve. Jesus está dizendo, a única coisa que ele pode retribuir, né, é que se tornar uma testemunha da ressurreição, uma testemunha dos milagres da salvação. Né? Então que eu e a minha e a sua vida seja afetada pela inspiração desse Espírito de Cristo e nos faz cada vez mais servos. Não tem como. Uma vida cristã, se nós nos colocarmos no lugar de quem serve, de quem gasta a sua vida em favor do outro, isso a gente está no limite do véu, né, mas não na revelação do caráter, da natureza, da vocação de Cristo. A vocação de Cristo é doação, a vocação de Cristo é servir. Ele diz, o Filho do Homem veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Que em mim, em você, o Espírito tenha liberdade, né, de imprimir o caráter de Cristo em nós, ao ponto de nós nos tornarmos servos daqueles que estão à nossa volta. Servo de todos os irmãos, servos de Cristo, né? Testemunhas daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Amém? Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o nosso coração seja moldado pelo teu Espírito. Nos dê revelação, para que não fiquemos no limite da lei, limite da hipocrisia, ó Deus, de contemplar o exterior e não perceber as motivações internas, interiores. Ó Deus, queremos ser transformados, sermos purificados internamente, nosso coração ser purificado. Livra-nos, ó Deus, de toda manifestação apenas exterior, litúrgica, procedimental, e não a revelação de quem o Senhor é. Internamente, nós queremos ser purificados internamente. O Senhor tem feito isso. O Senhor já nos justificou, mas nossa mente está sendo transformada. Para, sobretudo, antes de fazermos a obra para Deus, nós carregarmos a vocação, a virtude, a natureza do Deus dessa obra. Na nossa casa, sermos vistos como alguém que expressa o caráter, a responsabilidade, a doação, a entrega, a glória de Deus, o caráter de Cristo. Na nossa família, sejamos uma expressão de quem o Senhor é. Que da nossa boca, quer declarar que da nossa boca só sai palavra de bênção e não de morte. Livra-nos, ó Deus, de termos a mente tão obscurecida que a gente vive muitas vezes murmurando. E isso torna impuro todas as coisas. A murmuração. Leva-nos, ó Deus, a sermos honestos na nossa maneira de falar. Que a gente fale o que realmente a gente quer. A gente não fique dando volta
para falar aquilo que a gente quer, porque a gente não tem coragem de falar. A gente reclama que está calor, mas a gente não pede para ligar um ar. Tão simples. A gente diz que está com sede, mas não pede um copo d'água. E muitas vezes, ó Deus, essa justiça própria, isso nosso coração muitas vezes está preso. A gente vive de murmuração, mas não pede ao Senhor, ao nosso Pai. A gente reclama. A gente reclama da falta, mas a gente não pede para quem tem. A gente reclama, murmura. E por isso, muitas vezes, estamos debaixo de maldição. Debaixo de um ambiente maligno, perturbado, conturbado. Queremos declarar a Deus que o véu está sendo removido. Nosso coração está sendo purificado. Nossa mente pura, santa. Porque nós saímos do centro. A gente sai do centro e é o Senhor que está no centro. Deus quer declarar que nosso coração, nossas falas, nossa maneira de interpretar as coisas é uma maneira honesta, humilde, de pedir, de falar, não fazer volta, ficar fazendo curva, para não falar aquilo que a gente precisa falar. Livra-nos, ó Deus, de toda vitimização. Preferimos, ó Deus, que as pessoas se atentem e vejam em nós como uns coitados, tenham dó da gente. Não. Sejamos honestos. Se necessário for, falar, pedir, mas não ser visto, ó Deus, como aqueles que não carregam a tua natureza. Não imagino o Senhor, ó Deus, sendo visto como um coitadinho. Eu não imagino o Senhor sendo vítima de algo. Tanto é que nesse momento, quando Pedro vê o Senhor como vítima, o Senhor disse: afasta-se de mim, Satanás. Livra-nos, ó Deus, de nós estarmos no centro. Livra-nos, ó Deus, de toda falta de honestidade, que é isso que torna a nossa vida impura. Um coração. Nosso coração não for aperfeiçoado no Senhor, nossa mente não for transformada, teu espírito remover o véu do nosso coração, é do nosso coração que sai toda a bagunça. Inveja sai do coração, o orgulho é do coração. São coisas que não envelhecem, né? Passa 30 anos, nosso orgulho está o mesmo que a gente tinha 14 anos de idade. Nós queremos ser transformados pelo Senhor. E a nossa boca será, ó Deus, um canal de bênção de vida. Portanto, ó Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos por essa semana que iniciou. Te agradecemos, ó Deus, pela dádiva da vida eterna que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos pelos irmãos, por essa cidade. Abençoamos o nosso emprego, abençoamos a nossa cidade, abençoamos nossa casa, abençoamos nossa família, abençoamos nossa finança. Nós abençoamos. A nossa boca está posta a abençoar. Nós rejeitamos toda condenação, toda acusação, toda falta de honestidade no falar, no pensar. Nós declaramos a Deus que o centro da nossa vida é o Senhor. Declaramos que a nossa mente é liberta também. Todo mamão é removido da nossa vida porque nós queremos, Deus, ter revelação de tanta coisa. A tua palavra está revelando, mostrando. Se nós não entendermos qual governo está sobre nossa vida, se é mamão que governa ainda, tem um monte de coisa que a gente não vai ter revelação nunca. Não vai ter revelação de Cristo, não vai ter revelação da igreja, não tem revelação do reino dos céus, das coisas que o Senhor fala por meio da sua palavra. Não tem nem revelação de nada. Por quê? Porque os olhos estão obscurecidos, que a gente não consegue interpretar o governo celestial no que diz respeito às finanças e dinheiro e provisão. Aí os nossos olhos ficam o tempo inteiro focados naquilo. Nossa vida passa dia e noite focada em dinheiro. E os nossos olhos ficam cegos para as outras coisas. Eu quero declarar que o governo sobre nós não é de mamão, não. É de Cristo. Que nós cremos que o Senhor é aquele que multiplica. O Senhor faz surgir de onde não tem. E do pouco o Senhor faz muito.
E do nada é capaz de fazer o bastante. Nosso governo, quem governa a nossa vida é o Senhor. Quem estabelece a nossa vida é o Senhor. É pela fé. Não é pelo que vemos, é pelo que cremos. É pela fé. Eu declaro os nossos olhos sendo abertos. A mente sendo livre. Nosso coração sendo sincero, honesto, puro e grato. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Aleluia. Há um governo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Amém? O Senhor te faça prosperar mais essa semana. Você é próspero, você é bendito. Você é feliz. Ok? Coloque o louvor aí no seu dia. Você que está trabalhando agora. Alegre-se, alegre no Senhor. Amém? Declara. Sua boca é posta para abençoar e não para amaldiçoar, não para murmurar. Amém? Graça e paz. Nos encontramos amanhã ao meio-dia aqui. Boa tarde para você.